Essa provavelmente será a análise mais simples e mais efetiva de Bitcoin que você já viu. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira. Sou trader, analista profissional, criador do setup de VAR e hoje eu vou te falar sobre a maravilhosa média de 20 períodos e como ela impacta no Bitcoin nesse momento. Antes de ir para o gráfico, te ensinar a fazer essa análise e te mostrar o que ela está nos dizendo sobre o Bitcoin, sobre o próximo movimento do Bitcoin daqui para frente, eu preciso te falar um pouco mais sobre o porquê da média de 20 períodos. Nos anos 70, os primeiros home brokers para operações no mercado financeiro utilizando o computador nasciam e nos anos 90 se popularizavam. E junto deles, algumas estratégias de trading. E com certeza a mais conhecida e a mais utilizada até hoje era a estratégia de médias móveis. Uma das primeiras a ser trazida ao home broker. Além de, obviamente, os próprios traders, essas médias eram utilizadas pelos assessores de investimento. Pois naquela época, apesar da popularização dos home brokers, ainda a maior parte dos ativos eram negociados via mesa, via assessor. E o assessor utilizava dessas médias móveis para fazer uma ligação. Seu José, tudo bem? Sabe aquele ativo que você estava pedindo para eu ficar de olho, buscando um bom ponto de compra? Pois bem, ele está na média do mês. Média do mês que corresponde à média de 20 períodos do gráfico diário, os 20 dias úteis do mês. E sabe aquele outro ativo que você me falou? Ele está na média da semana, a média de 5, os 5 dias úteis da semana. E seu José, aquele outro ativo que você me falou, está na média anual. E é aqui que a gente sobe o time frame e vai para o gráfico semanal. E a média de 52 períodos, aproximadamente 52 semanas. Alguns utilizavam média de 20, outros de 21. Alguns de 52, outros de 53, 54. Alguns de 5, outros de 7. Variava de operador para operador. Mas o intuito dessas médias era mostrar aonde o preço do ativo estava em um período de tempo. E aí surgiam as primeiras estratégias de trading. Estratégias essas que até hoje são utilizadas. Eu tenho certeza que se você já fez algum curso de trading na sua vida, você já aprendeu a plotar uma média móvel no gráfico. E a comprar quando o preço toca nela numa tendência de alta, ou a vender quando o preço toca nela numa tendência de baixa. Essa é uma estratégia tão comum e tão utilizada que com o passar do tempo ela passou a ser automatizada. Hoje a maioria dos robôs operam dessa forma utilizando essas médias. Dito tudo isso, vamos ao gráfico. Pois bem, agora que já entendemos a estratégia por trás da média, nesse caso de 20 períodos, e aqui um adendo, tá? Não é porque ela foi criada no gráfico diário que ela só é utilizada no gráfico diário. Você já sabe que quando tocamos essa média em uma tendência de alta, aqui temos um ponto de compra. Um ponto de compra manual para operadores que estão olhando o gráfico e automatizado. Não, a média de 20 períodos não tem um poder, ela só reflete a verdade. E a verdade é que tem muita gente comprando quando o preço toca nela em qualquer time frame. E é por isso que ela é um ótimo suporte numa tendência de alta. E muita gente vendendo quando o preço toca ela em qualquer time frame numa tendência de baixa. E por isso ela é uma ótima resistência. É o que a gente chama de profecia autorrealizável. E é um fato. A demanda aumenta quando a gente chega nela. Mas um bom operador sempre tem os seus top. E os top de uma média de 20 períodos é quando a gente perde ela. Pois bem, nesse vídeo eu vou te mostrar o que o gráfico do Bitcoin costuma fazer quando ele perde a média de 20 períodos. O gráfico que você está vendo na minha tela agora é o BLX. O gráfico com o maior histórico do Bitcoin numa escala semanal. Nós vamos ignorar todos os indicadores que aqui estão e olhar somente para a média de 20 períodos. Aqui eu quero te mostrar todas as quedas do Bitcoin quando a gente perdeu a média de 20 períodos. Entenda perder a média quando a gente fecha abaixo dela e continua sendo negociado abaixo dela nos candles seguintes. Não como, por exemplo, aqui, que a gente fechou abaixo dela e no candle seguinte já voltou para cima. Vamos lá. Mais recentemente, tivemos uma perda da média de 20 períodos em fevereiro desse ano, que engatou uma queda a partir da média de aproximadamente 20%. Em junho do ano passado, mesma coisa. E uma queda de 22%. Em agosto de 23 perdemos novamente essa média e uma queda de aproximadamente 13%. Em 2022 estávamos em uma tendência de baixa, então obviamente eu vou desconsiderar, eu quero saber dentro de uma tendência de alta. Até porque numa tendência de baixa ele está sempre abaixo dessa média. Mas a gente perdeu essa média lá em novembro de 21 que engatou toda essa tendência de baixa, tá? É importante citar. 70% de queda. Antes disso, também em 2021, mas ali para o meio do ano, a gente perdeu essa média de 20 períodos e vimos uma queda de 40%. Depois a gente testou ela como suporte, não perdeu, não subiu. Assim como a gente vai fazer diversas vezes nesse gráfico, como aqui, por exemplo, também. Perdemos essa média lá em setembro de 19, que engatou uma queda aqui de 34%. E depois, mais tarde, quando perdemos novamente durante o Covid Crash, mais 50%.
Em 2018, perdemos essa média lá em janeiro e vimos um bear market de 66%. Perceba que aqui tentamos romper essa média para cima, mas no candle seguinte já voltamos para baixo, ou seja, uma falha no rompimento. Aqui tocamos nela e subimos, aqui tocamos nela e subimos, aqui também, aqui também, aqui também. Percebo, a gente fecha abaixo dela e volta no candle seguinte, fecha abaixo dela, volta no candle seguinte. Aqui seguramos perfeitamente e perdemos ela pela primeira vez, não, segunda vez, lá em 2014, 45% de queda. E pela primeira vez lá em 2013, 31% de queda. Não, perdão. Primeira vez foi em 2011. 78% de queda. Aí, agora sim. O ponto aqui é, historicamente, quando nós perdemos a média de 20 períodos, a menor queda que a gente viu foi de 13%. Que inclusive foi bem recente, né? Tirando essa, a menor queda que a gente viu foi uma de 20%, agora mais recente, em fevereiro. 19%, para ser mais preciso. O ponto aqui é, estamos tocando essa média nesse exato momento. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. O preço pode testar ela como suporte. Aliás, está testando ela como suporte, mas pode reagir de maneira positiva. Pode ser que toda a demanda que venha junto à média de 20 períodos faça com que o preço volte a subir, como pode perder. Eu já fiz a minha aposta, e se você me acompanha aqui diariamente, você sabe bem qual é. Mas o ponto aqui é, se de fato a gente perder essa média de 20 períodos, é bem provável que a gente caia pelo menos 20%, a partir da perda da média. O que levaria o Bitcoin até 87 mil dólares. Daria uma desvalorização a partir do topo de 30%. 30% esse que foi a desvalorização que vimos no começo desse ano e no meio do ano passado. E que naquelas situações marcaram um fundo do mercado. Eu sou um pouco mais pessimista que isso. Não acho que o Bitcoin vai fazer fundo novamente com 30% de queda. Mas não posso negar que ali é um ponto de compra interessante. Antes disso, eu não vejo um menor motivo para comprar Bitcoin. Estou gravando esse vídeo porque tem muita gente perguntando bom ponto de compra de Bitcoin para longo prazo. E aqui está a resposta. Eu não penso em qualquer compra antes dos 87 mil dólares. E mesmo assim eu estou sendo bastante agressivo. Acho perfeitamente plausível em poucos meses o Bitcoin estar em 73 mil dólares. Mas aí a gente vai vendo com o tempo como é que o preço vai reagir quando ele atinge níveis abaixo. Pode ser que um fundo se desenhe de fato lá nos 87, pode ser que se desenhe 90, não sei, por isso que a gente acompanha o mercado todos os dias. Mas baseado em movimentos anteriores, se o Bitcoin perder essa média de 20 períodos aqui agora, que vamos testar como suporte nesta semana, eu acho difícil ele não ir até 87 mil dólares. Obviamente que ele pode bater aqui nessa média agora e voltar a subir ainda nessa semana, mas isso é um movimento que não me interessa. E eu já te expliquei o porquê esse movimento não me interessa no vídeo que eu postei na semana passada, o link tá lá em cima. O que me interessa é comprar Bitcoin barato. E barato para mim não é com desconto de 13% da máxima histórica depois de 3 anos subindo sem parar. Isso com certeza para mim não é barato. Eu até faço alguns trades aqui com o Bitcoin esticado desse jeito. E para quem é assinando o relatório de informações privilegiadas, um relatório que eu escrevo todos os dias fazendo uma análise completíssima sobre o Bitcoin, sabe exatamente o quanto eu estou comprando nesses trades. Isso porque esse relatório acompanha uma recomendação de alocação em Bitcoin. E para quem é assinando o relatório sabe que nesse mês fizemos uma bela compra aqui nessa região e vendemos aqui. Mas aqui é só trade, com um capital muito menor. O intuito desse vídeo é falar sobre a sua carteira como um todo, o capital da sua vida. E o meu conselho para esse capital é: compre dólar agora. E não Bitcoin, não com 13% de desvalorização, mas sim o dólar, que vem mostrando uma baita estrutura de reversão nesse momento. Eu não estou falando nem só do dólar perante ao real, que também está com uma bela estrutura de reversão, mas sim o dólar perante ao mundo, DXY. Meu conselho para esse momento é: não se exponha ao Bitcoin, cara. Mesmo que ele se segure na média de 20 e retome sua alta nos próximos dias, é uma alta que não compensa mais. Se quer um conselho de amigo coloca uns USDTs na carteira aí, ou USDC, qual você preferir, larga lá. Espero o Bitcoin perder a média de 20 períodos e volta depois que ele cair mais 20%. Eu estarei aqui te esperando para comprar contigo. E se você quer ficar antenado sobre tudo que acontece no Bitcoin, quando comprar, quanto comprar, quando vender, quanto vender, o relatório de informações privilegiadas que eu acabei de mostrar está disponível aqui na descrição desse vídeo. E acredite se quiser, aquele baita relatório custa menos de R$1,30 por dia. Pode considerar um presente de mim para você. E se você gosta desse tipo de análise sensata e profissional, eu te aconselho a se inscrever aqui no canal. Lives todas as manhãs, vídeos todas as noites. Tudo para te manter antenado sobre o próximo movimento do Bitcoin. Valeu!